teremos a oportunidade nesta manhã de dar continuidade à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses, a partir do verso 27 do capítulo 1 até o verso 30. Antes de fazer essa leitura, gostaria de convidar os irmãos para mais uma oração. Você pode fechar os seus olhos para falarmos com Deus mais uma vez. Pai Celeste, nós estamos aqui diante do Senhor, na dependência do Senhor. Estamos aqui, ó Deus, com os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz, para compreender, tentar compreender a Tua palavra, tentar entender tudo aquilo que Tu tens a nos dizer. Por favor, traz esclarecimento, traz entendimento. Dá-nos, ó Deus bendito, o discernimento espiritual que precisamos para compreender de fato a Tua palavra. E, sobretudo, ó Deus, não apenas para acumularmos conhecimento, mas, ó Deus, que pela Tua graça possamos aplicar este conhecimento em nossa vida diária, em nosso viver cotidiano. Por favor, Deus, que a Tua palavra salte aos nossos corações nesta manhã e que Tu ministres a cada um de nós, conforme as nossas necessidades e conforme a Tua bendita vontade, aquilo que precisamos receber de Ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Eu vou fazer essa leitura na versão Almeida, século 21, e os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: somente portai-vos de um modo digno do Evangelho, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Que Deus nos ajude a compreender a Sua bendita palavra nesta manhã. Amém? Meus irmãos, no texto anterior que lemos no domingo passado, que compartilhamos com os irmãos no domingo passado, Paulo fala sobre a pregação do Evangelho. Um texto em que Paulo demonstra a sua preocupação com o Evangelho. Ele até mesmo fala que alguns pregavam o Evangelho por interesse pessoal, por inveja, por rivalidade, mas outros pregavam o Evangelho com uma boa mente, com uma boa vontade, com um bom coração. E nós vemos aqui, no capítulo 1 desta carta, esta necessidade, esse destaque de Paulo quanto à necessidade de pregar o Evangelho. A partir do verso 27, Paulo enfatiza esta necessidade da pregação do Evangelho. Mas antes de pregar o Evangelho, nós precisamos saber o que é o Evangelho. O que é que nós temos que pregar? O que é que nós temos que compartilhar? O que é que nós temos a compartilhar? Bem, Evangelho, nós sabemos que são as boas novas de salvação. A palavra Evangelho significa justamente boas novas, boas notícias. Boas notícias.
quando alguém chega para mim e diz: pastor, eu tenho uma boa notícia para o senhor. Eu falei: muito obrigado, traga o evangelho, traga a boa nova, traga a boa notícia. Mas o evangelho é a boa nova de Deus para nós. É uma boa notícia que vem dos céus para nós. É uma boa notícia que enfatiza a salvação que temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O evangelho tem algumas características muito preciosas e muito importantes que precisam ser compreendidas por todos nós. William Hendrickson diz que algumas dessas características ele ressalta e nos lembra que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho é o poder de Deus capaz de destruir as fortalezas do pecado e resgatar-nos do império das trevas e transportar-nos para o reino do seu Filho amado. Portanto, o evangelho, esta mensagem de salvação, é a mensagem do amor de Deus para conosco, é a mensagem que nos traz esperança, que nos traz salvação. A origem do evangelho, como disse, o evangelho vem de Deus, vem do céu, é a boa notícia que vem do Senhor. O evangelho tem a sua origem em Deus, provém de Deus, não provém do ser humano. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gálatas. Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12. Gálatas 1, 11 e 12, Paulo nos diz: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. E mais adiante, nesse mesmo capítulo aos Gálatas, Paulo vai dizer que se alguém pregar um outro evangelho, ainda que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho, que não este, que eu recebi por revelação de Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito. Porque este é o puro evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho, portanto, é de Deus, vem do Senhor Jesus Cristo, tem a sua autoria em Deus, tem a sua origem em Deus, não é um ensinamento humano, não é algo criado por uma pessoa, mas é, sobretudo, de Deus. São as boas novas, as boas notícias que Deus tem para o coração humano. Nós, como crentes em Cristo, somos tão somente porta-vozes desse evangelho, dessas boas notícias de salvação para a humanidade. O fundamento do evangelho. Esse evangelho também está baseado, está fundamentado na graça de Deus. O evangelho que pregamos é o evangelho da graça de Deus. Paulo, em sua despedida aos anciãos de Éfeso, ele estava em Mileto e pediu para que os anciãos de Éfeso, os líderes da igreja de Éfeso, fossem até Mileto para se encontrarem com ele, e ali foi um momento de despedida, porque ele chegou a dizer: eu tenho convicção de que vocês nunca mais verão o meu rosto. Esta é a nossa despedida final. E ali Paulo pôde dizer: mas em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele tinha convicção de que havia sido chamado para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O evangelho que anunciamos é o evangelho da graça. O evangelho da graça fala da graça que Deus derrama sobre nós, apesar de não merecermos.
não somos merecedores, nem jamais seremos merecedores. Certa vez, há muitos anos atrás, eu ouvi uma oração de uma saudosa e querida irmã, em que ela dizia: Deus, torna-nos merecedores das tuas bênçãos. Nós jamais seremos merecedores das bênçãos de Deus. Jamais seremos merecedores da bênção de Deus. O próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, capítulo 15, verso 10, ele vai dizer: pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que Deus dispensou a mim não se tornou vã. Eu trabalho arduamente para que esta graça jamais se torne vã, para que jamais eu tenha recebido esta graça em vão. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Todos nós somos o que somos pela graça de Deus. E tão somente pela graça de Deus. Não temos mérito algum, recebemos tudo pela graça do Senhor. Isso está bem explicado por Paulo na sua carta aos Efésios. Você pode abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Paulo vai dizer o seguinte, Efésios 2, de 1 a 10. Que Deus nos deu vida. Deus lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andastes, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da graça, da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie em si mesmo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela graça vocês são salvos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões, mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, sendo rico em misericórdia para conosco, Ele nos resgatou do pecado, Ele nos deu vida, estando nós mortos. Pela graça nós somos salvos. Então, o evangelho que pregamos, o evangelho que Paulo pregava, o evangelho que nós somos convidados a receber e a proclamar, é o evangelho da graça de Deus. Não é a salvação pelos nossos méritos, não é a salvação pela nossa capacidade, pelas nossas obras, mas é o evangelho da graça de Deus. Meus amados, essa questão do evangelho da graça é uma questão que precisa ficar muito clara. E permitam-me aqui fazer uma pausa. Nós temos uma cultura religiosa no nosso país de alguns séculos que prega
de uma forma velada ou não, a salvação pelas obras. A salvação pelo cumprimento de penitências, de coisas que você possa fazer para expiar o seu pecado. E essa situação está enraizada muitas vezes no nosso coração. E nós não conseguimos compreender. E mesmo depois de entregarmos a nossa vida a Cristo, como aquela querida irmã, continuamos achando que podemos ser merecedores de alguma coisa da parte de Deus. Nós vivemos pela graça, nós somos salvos pela graça, vivemos pela graça, estamos caminhando para o céu pela graça. Tudo devemos à graça de Deus. Há uma canção muito linda que diz: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos vindo me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, chegou até aqui, venceu e chegou aqui. E falarei e contarei de Jesus que me amou e por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, superabundante graça. Só pela graça de Jesus eu venci e cheguei aqui. Somente pela graça de Jesus venceremos o pecado. Somente pela graça de Jesus venceremos essa natureza humana terrível que todos nós temos, que fez o próprio Paulo dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. É esta graça que cura, é esta graça que limpa o nosso coração, é esta graça que salva, é esta graça que nos liberta dos nossos pecados, é esta graça que transforma a nossa vida. Celebremos a graça de Deus. Esta graça que cura o nosso coração das raízes de amargura. Por isso, Hebreus 12, verso 15, nos diz que nós não devemos nos privar dessa graça e não permitir que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela muitos se contaminem. É esta graça que é o antídoto contra a amargura, contra o rancor, contra o ódio. Esta graça que limpa o nosso coração de todo o lixo do pecado, que transforma a nossa vida. Este é o Evangelho da graça de Deus. Somente pela graça de Deus estamos aqui nesta manhã de domingo 17 de julho de 2022. Somente pela graça de Deus estamos aqui para cultuar a Deus, para glorificar o seu nome. E é este Evangelho que somos convidados a proclamar. É este Evangelho que somos convidados a compartilhar, porque esta graça que nos alcançou de uma forma tão preciosa precisa ser compartilhada com todas as pessoas deste mundo. A mensagem central do Evangelho é Jesus Cristo. A mensagem central do Evangelho é Jesus. 1 Coríntios 15, versos 1 a 4, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos,
se retiverem a palavra assim tal como a preguei, se retiverem, se guardarem esta palavra assim tal como a preguei, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, a mensagem central do Evangelho é Jesus Cristo, sua vida, sua morte, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. As boas novas de salvação não falam de outra pessoa senão Jesus Cristo, porque a nossa salvação está em Cristo, a nossa salvação está baseada, fundamentada em Cristo. Quais são as implicações do Evangelho? Uma vez que recebemos essa notícia de salvação, esta notícia de que há esperança para nós, há esperança para o ser humano em Cristo Jesus. Quais são as implicações do Evangelho? Encontramos esta verdade na simples mensagem de Jesus, registrada por Marcos, capítulo 1, verso 15. O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, as implicações do Evangelho são simplesmente arrependimento e fé. Nós nos apropriamos desta notícia, nós nos apropriamos destas boas novas, nós nos apropriamos da salvação em Cristo Jesus, justamente através do arrependimento e da fé. Arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente, mudança de coração. Como acontece a alguém que se arrepende, mudança de mente, mudança de propósito ou de algo que tenha feito. Arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. É a primeira palavra do Evangelho. O pecado não é o fim. Há esperança para quem se arrepende dos seus pecados. Há esperança para quem se arrepende dos seus pecados. E a fé? Hebreus 11, verso 6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. O Senhor espera que nós nos tornemos proclamadores deste Evangelho da graça do Senhor. Por isso precisamos estar envolvidos, engajados nessa proclamação, entendendo que há algumas condições para que o proclamemos. As condições para a proclamação, Paulo demonstra aqui em Filipenses capítulo 1, de 27 a 30. Você pode voltar comigo ao texto. A proclamação do Evangelho requer de mim, de você, meu irmão, minha irmã, algumas atitudes. A proclamação do Evangelho requer vida. Requer vida. Volte comigo a Filipenses capítulo 1, verso 27. Paulo nos diz: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo começa com essa expressão, somente. Ou seja, aquilo que é imprescindível. Paulo está dizendo, se eu pudesse resumir tudo o que eu tenho a dizer a vocês, fiquem somente com isso aqui. Portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo Jesus.
Paulo está falando de algo que é imprescindível, de algo que precisa ter a maior importância na nossa vida, algo que deve ocupar a nossa maior preocupação. Somente. A Nova Almeida Atualizada traduz somente por acima de tudo. Acima de tudo. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Essa expressão, acima de tudo, ou somente, é um apelo de Paulo à exclusividade. Significa, em outras palavras, esqueçam tudo mais que vocês estão fazendo e concentrem-se neste propósito. Vivam o Evangelho da graça de Deus. Vivam de modo digno do Evangelho da graça de Deus. Vivam, acima de tudo, este Evangelho. Que a vida de vocês pregue mais do que as palavras de vocês. Que o comportamento de vocês, começando dentro de casa, no trato com o cônjuge, no trato com os filhos, fale mais do que a pregação por palavras que vocês tenham que pregar. Isso me faz lembrar de Pedro escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, ele diz que nós devemos estar preparados e devemos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, para que estejamos preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que nos perguntar sobre a esperança que há em nós. Se nós santificarmos a Cristo como Senhor nos nossos corações, se nós vivermos o Evangelho, as pessoas vão querer saber qual é a razão da nossa esperança. Porque elas verão a transformação provocada pelo Evangelho. Elas verão a mudança provocada pelo Evangelho nas nossas vidas. E quando elas encontrarem mudança, elas perguntarão: quem fez isso na sua vida? Quem fez isso na sua vida? Alguém já disse que a forma mais simples de compartilhar o Evangelho é simplesmente usarmos os 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. E dizer como você era, o que Jesus fez por você, como você se sente agora e qual é a sua esperança para o futuro. Como era a sua vida, o que Jesus fez por você e como você vive agora e qual a sua esperança para o futuro. Simples assim. Testemunho. Quando as pessoas não percebem mudança, será difícil pregar o Evangelho. Quando as pessoas percebem que nós tratamos os outros de uma forma arrogante e grosseira, sem medir palavras, será difícil pregar o Evangelho. As pessoas vão dizer que a gente está fazendo parte, talvez, de qualquer coisa, menos de uma igreja. O Evangelho de Jesus causa transformação, causa mudança e nos leva a nos portarmos dentro de casa, na igreja, no trabalho, de um modo digno do Evangelho de Cristo. Esse portar-se digno do Evangelho de Cristo significa viver como um cidadão digno. O verso 27 nos diz: não importa o que aconteça,
a tradução da NVI, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Filipos era uma colônia romana e todos os moradores de Filipos eram cidadãos romanos. Todos se orgulhavam de serem cidadãos romanos, afinal de contas, dentro do contexto do Império Romano, era um privilégio. Era um privilégio. Não sei se você se lembra que quando Paulo foi açoitado em Filipos e foi para a prisão, no dia seguinte resolveram soltá-lo para que ele pudesse seguir o seu caminho. E quando as autoridades foram à prisão para soltá-lo, ele disse: vocês açoitaram cidadãos romanos sem que eles tivessem sido julgados e condenados. E aquela autoridade virou-se para ele e disse: mas você é cidadão romano? Eles pensavam que eles fossem simples judeus. Sim. Ele disse: mas eu comprei esse título e me custou muito caro. Paulo disse: eu sou cidadão romano por nascimento. E aquela autoridade voltou e disse aos chefes daquela cidade: tomem cuidado com aquilo que vocês estão fazendo com aquele homem, porque ele é cidadão romano. De fato, naquele contexto era um privilégio ser um cidadão romano. Mas Paulo não está falando de uma cidadania romana, de uma cidadania humana, terrena. Ele está falando da cidadania celestial. Nós somos peregrinos neste mundo. A nossa pátria é o céu. Estamos peregrinando por este mundo, caminhando por este mundo, e precisamos, neste mundo, nos portar de modo digno com a nossa cidadania celestial, demonstrando a este mundo a quem pertencemos, a que país pertencemos, demonstrando a este mundo de onde vem o nosso passaporte. Se um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós o recebemos como nosso Salvador, a nossa cidadania é o céu, está no céu. E precisamos nos portar de modo digno desta cidadania. Como peregrinos deste mundo, os filipenses deveriam honrar a sua pátria celestial. E eu e você, pelo Evangelho da graça de Deus, precisamos pedir que o Senhor nos ajude a viver de modo digno dessa pátria celestial. Mas a proclamação do Evangelho, além de requerer vida autêntica na presença de Deus, vida transformada pelo Evangelho da graça de Deus, a proclamação do Evangelho requer de mim e de você firmeza. O verso 27 nos diz: para que, indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Paulo estava interessado na firmeza daqueles crentes em Cristo Jesus, firmeza como uma condição básica para proclamarmos o Evangelho. A palavra firmes aqui tem a ideia de perseverar, de persistir. Estando com vocês ou estando longe, eu gostaria de saber que vocês estão perseverando no Evangelho. Vocês estão se mantendo no Evangelho da graça de Deus. Neste mundo tão conturbado, Deus espera que nós
permaneçamos no Evangelho, permaneçamos leais a Ele, constantes neste mundo tão difícil, com tantos oferecimentos. O Senhor requer lealdade de nós, fidelidade de nós. O Senhor requer firmeza aos seus propósitos, fidelidade aos seus ideais. O texto nos diz ainda que devemos permanecer firmes, combatendo. E a ideia aqui é de um soldado que está no fronte de batalha. No fronte de batalha, combatendo, indica luta. Proclamar o Evangelho certamente é algo que nos colocará no fronte de batalha, é algo que nos colocará numa batalha espiritual, sabendo nós que não temos que lutar contra pessoas feitas de carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso em que vivemos. Deus deseja que eu e você estejamos lá no fronte de batalha, lutando firmemente pelo Evangelho de Jesus, compartilhando este Evangelho com todo o nosso coração. E o verso 28 nos diz: e que em nada estáis atemorizados pelos adversários, não permitindo que as lutas e as dificuldades da vida venham a nos atemorizar e a nos enfraquecer. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a permanecer firmes, especialmente por causa daquilo que encontramos no verso 29. Você pode voltar comigo a Filipenses 1, verso 29. Porque vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Eu acho que a teologia da prosperidade riscou esse verso aqui da Bíblia, né, irmãos? Nos foi concedido o privilégio, por amor de Cristo, por amor a Cristo, o privilégio não apenas de crer nele, mas também de padecer por ele. E esse é um problema sério para nós hoje. Porque quando o nosso amor por Cristo exige de nós não apenas a fé, mas o padecer, quando chega ao nível do padecer, a gente entra em crise. Mas nossos irmãos da igreja perseguida sabem muito bem o que é isso. E nós, quando por algum motivo, por alguma situação, por causa de Cristo, por causa do nosso amor a Cristo, por causa da nossa lealdade a Cristo, precisamos padecer, a gente entra em crise. Já não quer mais seguir Jesus? Já não quer mais colocar a fé em Jesus? Já não quer mais confiar em Jesus? Coloca Deus contra a parede? Tenta fazer Deus de servo, colocando-se numa posição de Senhor. Foi-nos concedido, por amor de Cristo, o privilégio não apenas de crer nele, mas também de padecer por ele. A fé autêntica exige de mim, de você, compromisso com Deus. Esse compromisso de amor
E esse compromisso de amor, em muitas situações da vida, nos levará a padecer por Ele, a sofrer por Ele, por causa dEle. Mas é um sofrimento que vale a pena. Pedro e João, quando saíram do Sinédrio, como encontramos em Atos capítulo 5, saíram felizes por terem apanhado, por terem sido açoitados, por terem sido achados dignos de sofrer por causa de Jesus. E a gente, quando sofre por causa de Jesus, a gente entra em crise, quer abandonar tudo, quer deixar tudo para trás. Paulo diz: eu quero que estando com vocês, ou estando distante, eu saiba que vocês permanecem firmes, na proclamação do Evangelho. Esta proclamação do Evangelho exige firmeza, exige vida, exige firmeza, mas exige também unidade. Veja o que diz o texto no verso 27. Que eu ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma, pela fé no Evangelho. Paulo queria saber que aquela igreja continuava unida na proclamação do Evangelho. O seu chefe dizia que os cristãos se unem não porque falam o mesmo idioma, nem porque compartilham a mesma cultura, nem porque comem o mesmo tipo de alimento, mas se unem porque o Espírito Santo faz esta obra. E o Espírito Santo é quem produz a unidade na igreja, e unidade esta que dá à igreja autoridade para pregar o Evangelho. Porque quando não há unidade na igreja, a igreja perde a autoridade de pregar o Evangelho. O texto diz que nós devemos combater juntos. É interessante o que diz um dos comentaristas desse texto. Ele ressalta o fato de que Paulo aqui não diz que a união faz a força, como nós ouvimos constantemente. A união faz a força. Aqui nesse texto o que está implícito é o contrário. A força faz a união. Para que haja união é necessário força, é necessário esforço. Aos Efésios, Paulo disse que nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade requer esforço para perdoar, para pedir perdão, esforço para suportar o irmão em amor, esforço para abrir mão das nossas exigências e sermos mais amorosos no cuidado, na atenção para com os outros. A unidade não é feita, não é constituída sem esforço da nossa parte, sem abrirmos mão muitas vezes das nossas razões e pedirmos a Deus que nos conceda um quebrantamento de coração. O texto nos diz que devemos lutar juntos. Paulo visualiza aqui um time, uma equipe, em que cada jogador tem um papel, tem uma função, contribuindo para o esforço de todos, para o esforço solidário e não solitário. Todos os membros da igreja, todos os ministérios precisam ter como alvo ganhar a cidade para Jesus, compartilhar o Evangelho com esta cidade, influenciar esta cidade com os valores do reino de Deus. Jesus orou pelos seus discípulos, como encontramos
em João capítulo 17, Pai, que eles sejam um, como Tu és em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. O esforço traz unidade, e a unidade traz testemunho e traz proclamação natural do Evangelho. Se nós queremos que o mundo creia, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a lançar abaixo as barreiras, os muros, e voltarmos a nos abraçar. Se queremos ganhar o mundo, não ganharemos sozinhos. Antes, juntos e unidos. Unidos em oração, unidos na proclamação deste Evangelho da graça de Jesus. A minha oração é que o Senhor nosso Deus nos capacite, nos ajude a vivermos em união, para que com firmeza e integridade de vida anunciemos este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que Deus para tanto nos ajude e nos abençoe. Amém.